Questão 2, FAMEMA 2024, dissertativas de Química e um estudo clínico realizado na Holanda avalia a viabilidade do uso de microesferas de ácido polilático contendo o radioisótopo Holmio 166. E ele deu aqui o símbolo do elemento com a massa dele. Em procedimentos de radioterapia em paciente com tumores nas regiões da cabeça e pescoço. Então é um problema, né? Tumor, câncer, problema aí que a ciência, né? Sempre tem o cor, né? Estudar não dá nada. Estudar não serve para nada. O médico que vai te atender não precisa estudar. O engenheiro que vai construir a casa, o carro, o avião que você anda não precisa estudar. O professor que vai preparar esses profissionais não precisa estudar, porque tem um monte de gente aí, né? Que desvaloriza a educação, desvaloriza o ensino. Hoje é só fazer. Só estuda quem não se garante no TikTok. Né? E aí a gente vê a importância do estudo aqui, né? Beleza. Então vamos lá. Momento. Fiquei puto aqui, né? Então tá. Então, ao ingerir essas microesferas, o paciente recebe radiação gama, radiação beta, emitidas pelo radioisótopo. Esse radioisótopo, nessas microesferas, emite essa radiação. A radiação inibe o crescimento das células tumorais, né? Evitando aí vários problemas, né? De crescimento de célula tumoral. A tabela apresenta a variação da atividade radioativa, de acordo com o tempo de uma amostra de microesfera contendo o radioisótopo de Holmio. Então, tempo em horas, 0,4081. Atividade radioativa, 300 megabecquerel, 107,3 megabecquerel, 37,5 megabecquerel. Então, o tempo vai passando, ele vai decaindo, vai emitindo radiação gama, vai emitindo radiação beta, e essa sua atividade radioativa vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo ali a quantidade de composto radioativo com o tempo. E a gente consegue ver essa diminuição da quantidade de Holmio pela diminuição da atividade radioativa. Então aqui, tudo bem o que está acontecendo? Ele está emitindo um monte de radiação, essa quantidade vai diminuindo ao longo do tempo. Beleza. O elemento Holmio forma vários compostos, dentre eles o óxido HO2O3, trióxido de Holmio 2, né? Trióxido de dihólmio, né? Seria o nome aí, e o PAC, né? Que reage em contato com o ácido clorídrico e é estável em solução de hidróxido de sódio. Beleza? Qual o número de oxidação do Holmio no óxido e classifica esse óxido com relação ao caráter ácido-base. Beleza. Número de oxidação e classificar quanto ao caráter ácido-base. Ele te falou aqui, ó. O óxido, ele reage com ácido clorídrico e é estável em hidróxido de sódio, que é básico. Ele te falou. Número de oxidação, que a gente aprende tanto na química inorgânica quanto na eletroquímica. Todo mundo aprende na eletroquímica e alguns professores ensinam o número de oxidação na química inorgânica ali para estudar. E aí a segunda parte da questão, química inorgânica, classificação de óxidos. Então aqui ele já está colocando o número de oxidação com óxidos porque o pessoal que fez a questão parte dessa ideia, né? Estudar número de oxidação com química inorgânica ali no começo. Eu não costumo fazer isso, mas é mais inteligente, tá? Beleza. P deu tempo de meia-vida em horas do radioisótopo de Holmio. A gente, com esse tempo em horas e com essa diminuição da atividade, achar o tempo de meia-vida e representar a equação de decaimento radioativo desse isótopo. A gente tem a tabela aqui, o Holmio, né? O número atômico dele é 67, a massa do isótopo mais estável é 165, esse aqui é o 166. Tanto o 166 quanto da tabela 165, eles têm número atômico 67, olhando lá na tabela, e aí a gente vai fazer equação nuclear, beleza? Então aqui, radioatividade, duas coisas, né, de radioatividade, meia-vida e equações nucleares, beleza? Vamos lá. Ele falou em 2 lugares aqui sobre essa atividade do caráter ácido básico do óxido. Ele falou aqui, né, que ele fica em microesferas de ácido, e ele falou aqui, ó, esse óxido reage com ácido clorídrico e é estável em base. Se ele reage com ácido clorídrico, ele é um óxido de caráter básico, tudo bem? Aqui está a tabela total, né, a tabela totalmente, né, aqui está um recorte
só pra gente ver aqui onde que ele tá, né? Então, família 1A, família 2A, metais de transição externa. Aí aqui tem os lantanídeos, actinídeos. Ele tá aqui embaixo, ó. Você tem que dar uma caçada pra achar ele, pra você achar esse 67 pra fazer o B, tá? Ele tá bem aqui embaixo. Então, vamos lá. Número de oxidação do óxido. Óxido é trióxido de dirrômio, né? Carga desse composto iônico, desse óxido, 0. É um composto neutro. Como que a gente acha o NOx aqui? 2 vezes o NOx do rômio, que a gente não sabe. Então, 2 vezes X, mais 3 vezes, porque tem 3 oxigênios, vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, é igual a 0. Então, 2 vezes o NOx do rômio, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, dá 0, que é a carga total. 2x menos 6 é igual a 0, x é igual a mais 3. Então, o número de oxidação do rômio é mais 3, circulou, fechou. Então, coloca assim, né? Esse óxido deve apresentar caráter básico, pois o rômio é um metal com NOx mais 3, né? Tem essa questão do NOx, né? Que você pode usar para classificar, mas principalmente, além dele, segundo o enunciado, o outro material das microesferas é o ácido. Aqui era melhor, pessoal, colocar, pois, segundo o enunciado. Aqui eu coloquei desse jeito, mas era melhor colocar essa parte que estava bem aqui em cima. Pois, segundo o enunciado, ele reage com ácidos e é estável com base. É mais correto do que isso aqui que eu coloquei, tá? Eu tinha comido bola aqui quando eu resolvi e deixei assim. Então, pois, segundo, ele tem caráter básico, pois, segundo o enunciado, reage com ácido clorídrico e é estável na presença de hidróxido de sódio, uma base. Então, não coloca isso aqui não, tá? Isso aqui tá ruim, tá bom? Beleza. Você pode colocar só copiar isso aqui, ó. Reage com ácido clorídrico, pois reage com ácido clorídrico e é estável numa solução básica de hidróxido de sódio. Então tem caráter básico. Copiar esse texto aqui é melhor do que o que eu coloquei. O que eu coloquei não tem nada a ver, tá? Beleza. Agora vamos achar aqui o tempo de meia-vida. Então saiu de 300 megabecquerel para 107 para 37,5. Vamos fazer o decaimento de 50% de meia-vida, meia-vida, meia-vida. E aí, quando bater algum tempo com essa quantidade de radiação, de atividade radioativa em megabecquerel, a gente acha acha o tempo de meia-vida. Então, vamos lá. O tempo de meia-vida eu vou preencher aqui já. No início, o rômio está emitindo 300 megabecquerel. Passou um tempo de meia-vida, a quantidade de material radioativo caiu pela metade. Se a quantidade de material radioativo caiu pela metade, depois de um tempo de meia-vida, a atividade radioativa vai para 150 megabecquerel. Então, depois de T horas. Esse T horas é exatamente o tempo de uma meia-vida, que eu não sei. Aí, essa quantidade de material radioativo emitindo 150 megabecquerel caiu pela metade. Agora eu só tenho 20, então eu tinha 100%. Foi para 50%, agora foi para 25%. Vai reduzir a quantidade de emissão radioativa pela metade de novo. Agora está emitindo 75 megabecquerel. Ainda são valores que não tá lá na tabela. Diminuo pela metade de novo, dá 37,5 megabecquerel. Então, depois de 1, 2, 3 meia-vidas, eu estou emitindo de atividade radioativa 37,5 megabecquerel. E lá na tabela tá falando que vai ter essa emissão radioativa depois de 81 horas. Então eu sei que depois de uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas, esse 3 vezes o tempo de meia-vida dá 81 horas. Que é o único valor que desses aqui que eu fui fazendo de meia-vida em meia-vida e bate com o que está na tabela lá. O outro valor é um valor que está no meio aqui, aí você não consegue achar sem ser usando a fórmula, que aí é super ruim de fazer. Beleza, então 3 tempos de meia-vida dá 81 horas pela tabela. Um tempo de meia-vida é 27 horas. Então o tempo de meia-vida é 27 horas. Pois depois de 3 meia-vidas, a atividade radioativa reduz para 37,5 megabecquerel num tempo de 81 horas, segundo a tabela. Circulou, fechou. Beleza? Ganhamos nosso pontinho no A. Os 2 pontinhos aqui tá diferente, tá? Eu falei como que tem que ser, não é isso aqui. Esquece essa parte aqui de microesferas de ácido. Eu coloquei isso, devia ter mudado, tá? E aqui no B fizemos
parte do tempo de meia-vida. Agora fazer a equação nuclear. A gente viu lá o Hólmio, ele tem número atômico 67 e massa 165. Só que o isótopo radioativo tem massa 166. Então, equação de decaimento. Eu tenho Hólmio, e aí o texto fala que emite radiação gama e emite radiação beta. Então eu tenho que conhecer aqui as partículas, né? Então a partícula beta, né? Número de massa 0 e número atômico -1, né? Porque aí faz aquela mudança, o nêutron vira próton, o próton vira nêutron por partícula beta aqui nas nossas equações nucleares, tá? Do jeito bem simplificado. Tem que conhecer o símbolo de radiação gama, né? 0 de massa, 0 de número atômico, radiação gama. E aí o produto final vai ser o quê? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, e a soma do número atômico dos reagentes é igual à soma do número atômico dos produtos. Então 166 é igual a 0 mais 166, né? Então o cara aqui tem que ter 166. E embaixo, 67 é igual a -1, mais o número daqui tem que ser maior, 68. Então, 166 e 68. Quem que tem 166 e 68? A massa. Vários elementos pode ter massa 166. Mas quem que tem número atômico 68? Somente o érbio, ER. Aqui já fica um pouquinho mais difícil, eu tinha que olhar lá na tabela. E quem tem número atômico 68 é o érbio, né? Então, o que que aconteceu aqui? Um nêutron do Hólmio, né? Virou um próton. Um nêutron do Hólmio virou um próton e aí virou o érbio. Então, como ele aumentou o número de prótons, ele saiu do Hólmio e virou o érbio, emitindo radiação beta e radiação gama. Essa é a equação nuclear. A 166 é 0 mais 0 mais 0 mais 66. 67 é -1 mais 0 mais 68. Só somar, tá bom? E conhecer o símbolo da partícula alfa, que é 4 e 2, da beta, 0 -1, gama, 0 e 0, pósitron, por aí vai. Tá bom? Beleza, vamos dar um zoom out aqui. Então foi tudo isso aqui que a gente fez. Aqui já é uma questão média, não é uma questãozinha fácil, tá? Você tem que olhar lá o érbio, achar o Hólmio na tabela, você pode ficar meio perdido. Fazer a meia-vida aqui normal, não tem nada facilitando. Cálculo de Knox. Essa parte aqui da interpretação de texto, eu comi bola, coloquei uma resposta diferente, mas só você colocar, é um óxido de caráter básico, pois reage com ácido e é estável em base, tá? Eu coloquei errado aqui, tá errado o que eu coloquei. Bom, beleza? Vamos pro próximo, para a terceira questão?